Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A reforma da Previdência deve ser um dos temas em destaque aqui na Câmara dos Deputados, agora em 2017. E a justificativa do governo para a reforma seria o desequilíbrio das contas do sistema previdenciário, um déficit. O deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, não concorda com esse déficit. É com ele que a gente conversa a partir de agora, aqui no Palavra Aberta. Deputado, que análise que o senhor faz das contas da Previdência e por que o senhor não concorda quando se fala em déficit? É uma grande falácia. Isto resume tudo. Os trabalhadores estão sendo chamados a pagar por uma crise que eles não produziram. Depois de décadas de trabalho, vem uma reforma que diz: desgraçado, por ser honesto e trabalhador, tu só vais poder te aposentar após a morte, porque é isso que vai ocorrer na prática. Ou seja, as pessoas não vão poder exercer o direito à aposentadoria. Basta dizer, Cláudio, que a reforma garantirá apenas 50% da renda do trabalhador. Isso ainda baseado em médias do conjunto de trabalhadores. Para que ele alcance os 100% do que ele ganha hoje na aposentadoria, ele tem que ter 49 anos de contribuição. Então, mesmo quem nunca for demitido, quem nunca ficar desempregado num período, se começa a trabalhar aos 20 anos, ou vamos dizer aos 25 anos após uma graduação, vai trabalhar mais quase 50 anos. Vai se aposentar aos 74 anos no mínimo. Mas vamos supor que alguém comece a trabalhar bem cedo, como camponês, ajudando o pai, na lavoura. Essa pessoa tem que ser punida porque começou a trabalhar ainda em criança, porque aos 50 anos tem aparência de 70, porque a sua idade média, a expectativa de vida, é muito abaixo dos 65 anos, que é o mínimo para a aposentadoria que essa reforma quer impor. Então veja só, o Brasil alcançou uma expectativa de vida de pouco mais de 70 anos de idade. Que bom, porque diminuiu a mortalidade infantil. E a medicina avançou. Então hoje, mais pessoas vivem mais. Na média aumentou nas últimas décadas. Aí sabe o que ocorre? Após os 65 anos, que é o mínimo para se aposentar, mas você se aposenta aos 65 sem o seu salário integral. Seja operário, professor da rede privada, seja um servidor público. E há prejuízos, inclusive, para carreiras policiais, com a perda da aposentadoria especial, como também aos professores. Como há uma violência enorme contra um trabalhador que trabalha em condições, digamos, de risco. Aquela aposentadoria especial, por exemplo, que um trabalhador que trabalharia numa carvoaria ou que trabalhe com raio-x... Insalubridade. A insalubridade, tudo isso seria relativizado. Já não é mais pela profissão em si, mas é pela atividade que ele possa exercer com uma burocracia para que o cidadão morra de câncer se ele trabalha com raio-x, mas não possa usufruir do direito de se aposentar de maneira especial, como a lei prevê. Então é de uma atrocidade o que o Michel Temer está fazendo, infelizmente, com o apoio dos dois presidentes do Congresso. Aliás, o presidente do Congresso, do Senado, eleito agora, e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo, que já demonstraram apoio a esse projeto. E me parece, a maioria dos deputados e senadores também, por troca de cargos, ministérios e outras benesses, sinalizam ser a favor dessa reforma. Qual é a desculpa? Não, porque nós temos que salvar a aposentadoria do trabalhador,
não podemos colocar em risco. Se o déficit continuar, daqui a pouco não vai ser possível pagar o aposentado. Então é melhor o pouco do que nada. Isso, segundo a sua opinião, o déficit então não existiria. Falácia. Sabe por quê, Cláudio? A partir de 88, com a Constituição, não é correto falar, inclusive em financiamento da Previdência, de forma exclusiva. Foram criados vários mecanismos para a sustentação de um sistema que inclui 3 pés. Esse tripé é formado por saúde, assistência e previdência. Não há na história moderna déficit da Previdência. E olha que poderia ter havido, porque o governo não cumpriu a sua obrigação. Por que poderia ter havido? Porque a Constituição foi justa para com os camponeses, para com as mulheres que trabalharam a vida toda e não tiveram seu trabalho reconhecido. A Constituição de 88 foi justa, ela disse, você camponês tem direito à aposentadoria. Só que o governo, até hoje, não pagou para o sistema de previdência o dinheiro que foi usado para garantir o direito aos camponeses. O camponês tem direito à aposentadoria. Não podemos tratar um ser humano que trabalha desde os 2, 3, 5 anos de idade, ajudando o pai no campo, como se fosse um verdadeiro animal de carga. Não. Deve se aposentar. Mas o Estado brasileiro, uma das 10 economias do mundo, deveria então repor os gastos. Por quê? Porque até 88, nenhum camponês havia contribuído. Quem havia contribuído? Quem tinha carteira assinada ou os servidores públicos. Então, se não contribuiu para fazer o caixa, para a aposentadoria, para a previdência, em tese não poderia receber. Mas o Estado brasileiro diz não, vai receber. Mas é muito fácil. Vai receber. E quem é que paga o camponês? O operário. Mas é culpa do camponês? Não. O camponês tem direito. Mas esse mesmo Estado que fala em déficit, somente em 2017 você acompanhou, e a população brasileira toda, em dezembro, a aprovação aqui do orçamento da União, 1,722 bilhões é o que o governo, com autorização de quase todos os deputados e senadores, somente o PSOL, e eu tive a honra de ir à tribuna, TV Câmara registrou, somente o PSOL foi à tribuna para dizer que não era admissível aprovar uma lei orçamentária que compromete mais de 50% dos recursos da União com pagamentos de juros e amortização da dívida pública. Isso é um crime, gastar metade dos recursos. É como se um pai de família pudesse deixar sua família passando fome para pagar uma conta que ele tem de um carro ou qualquer outro bem. Ora, qualquer pessoa responsável negocia um alongamento, um parcelamento, negocia aqueles juros distorcivos. Não é possível, eu emprestei 1.000, já estou devendo 20 mil, procura o PROCON, procura o Ministério Público e tenta reverter. O governo, todos os governos desde 88, e já vão quase 30 anos, se negam a fazer auditoria da dívida. Sabe por quê? Porque o grande capital financeiro, particularmente os banqueiros, não aceitam que se faça uma auditoria cidadã da dívida. Por técnicos independentes, como foi feito na Argentina, no Equador e na Grécia, e se provou que a dívida, 70% dela era ilegal. Esses povos ganharam. A Argentina, onde pessoas que um dia tiveram renda, catavam lixo para comer, todos devem lembrar da crise da Argentina na década de 90, não é? É um país bem menor, mais pobre que o Brasil, mas conseguiu resolver grande parte dos seus problemas fazendo uma auditoria. Não é dando calote, não. Mas é o seguinte, eu comprei um televisor, eu vou pagar. Mas se de repente a minha prestação, que era de R$100, pulou para 300, eu quero saber por quê. Ah, eu cobrei juros sobre juros. Não, qual é a lei que garante isso? É assim que o cidadão faz. Mas o governo, que deveria prezar pela soberania do país, beija as botas
dos generais do capital financeiro. Então, o problema Disse, é senhor, orçamentário. Orçamentário. O mesmo governo, não só este, vários, mas o Temer quer fazer essa reforma esdrúxula, violenta, perversa. Recentemente, já nos 7 meses de mandato dele no ano passado, mandou proposta para cá para favorecer empresas com redução do COFINS. A Constituição permitiu que todas as empresas, seja uma indústria, comércio, seja um banco, há uma contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Essa contribuição, ela ajuda o sistema de seguridade social. Outra fonte de recurso é a COFINS, que é uma contribuição financeira para investimento social. Você pode ver vários projetos que, para diminuir as despesas, os custos do grande capital, aumentar, portanto, o lucro de banqueiros, das grandes indústrias e dos grandes latifúndios do agronegócio, o governo resolve tirar exatamente uma das fontes da Previdência. Esse mesmo governo cínico quer dizer, desgraçado camponês, operário, professor, morram sem o direito à aposentadoria. E há deputados e senadores, e só há deputados e senadores porque tiveram votos nos seus estados, que estão aqui fazendo discurso cínico, calhorda, para tentar justificar essa violência contra os trabalhadores. Esse absurdo pode até ser perpetrado. Essa reforma pode ser aprovada aqui. No entanto, nós podemos votar sozinhos, mas a população toda, pelo menos, terá uma posição honesta de quem foi eleito para representar os trabalhadores e não para votar aqui na destruição dos direitos dos trabalhadores. Porque além dessa reforma, vem a reforma trabalhista, que é a volta a sistema de escravização dos trabalhadores, em que, inclusive, a consolidação das leis do trabalho vai ser abandonada em função das negociações com sindicatos. Então, um sindicato negocia que você vai ter uma redução de salário, e se isso for negociado, não adianta você entrar mais na justiça, porque o negociado vai valer mais do que o legislado. Então, veja só, não é uma reforma, são várias reformas. E, enquanto isso, a proposta do PSOL, na verdade, minha proposta, apresentada e aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de realização de uma auditoria cidadã da dívida, foi aprovada em 2015, a Dilma vetou e mantiveram o veto. Foi aprovada em 2016, o Temer vetou, em breve nós vamos discutir o veto. E pelo que eu percebo, a força do grande capital financeiro, dos banqueiros em particular, particularmente dos bancos estrangeiros, vencerá novamente. Os mesmos deputados que aprovaram a auditoria, no bojo do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária, agora se negam a exigir que o governo faça a auditoria. Então, o presidente veta. Então, nós estamos aqui como se... Não posso dizer que o Brasil virou um circo, porque seria uma ofensa ao circo, uma arte milenar tão importante, e aos circenses, e aos palhaços. Mas, no fundo, não estão achando que nós somos um povo com inteligência. Ah, não. Pô, não. O nosso tempo está acabando. Pô, não. Tá? Olha, a gente vai acompanhar essa discussão da reforma trabalhista, a reforma da Previdência e também essa discussão da dívida dentro da proposta orçamentária. Muito obrigado, viu? Obrigado pela entrevista e a gente acompanha também as suas discussões dentro desses temas. Tá. Muito obrigado, Glano. Eu conversei com o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Esta e outras edições do Palavra Aberta podem ser acessadas também pela internet, no endereço câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.